Saudações a vocês que acompanham este canal. Hoje, 27 de outubro de 2019, um domingo, é um dia quente em São Paulo, faz calor, e eu tinha decidido fazer um vídeo a respeito de Deus, intitulá-lo Deus com um ponto de interrogação. Mas outras coisas acabaram me chamando a atenção e farei um vídeo a respeito do niilismo, a respeito do nada. Um vídeo sobre Deus eu faço em outra oportunidade. Tenho feito alguns vídeos sobre atualidades e não sei se tenho feito bem, né? Ainda vou decidir se mantenho esta linha no canal ou não. O fato é o seguinte: lendo alguns cadernos da Folha de São Paulo de hoje, eu me deparei com este caderno, que é o segundo, caderno B, que traz nas suas extremidades duas notícias, duas matérias que me parece que têm laços de contiguidade de sentido, né, entre si. Primeiro mostro para vocês esta matéria aqui assinada pela jornalista Cláudia Colucci: internações de crianças devido a transtornos mentais crescem 36%. Aqui, né? Não sei se vocês podem ver. Há uma série de números, de dados a esse respeito. E aqui na contracapa do caderno B, na página 12, nós temos algumas imagens de Santiago, um lugar que está pegando fogo, né? Então, temos aqui algumas imagens de Santiago, não sei se dá para ver bem, uma série de pessoas mascaradas, vestidas como palhaços, creio eu, na esteira do filme Coringa. E estes dois fenômenos que aparecem neste caderno da Folha têm uma contiguidade de sentido, estão relacionados um com o outro, né? Porque ambos tocam na questão do niilismo, de que eu vou lhes falar a partir de agora, tomando como base o que se nota nestas duas páginas do caderno da Folha. Eu coloco de início aqui uma citação à menina de nome Laís, nome fictício, cujo depoimento foi colhido pela Cláudia Colucci, que diz o seguinte: é uma tristeza constante que não passa. Eu não vejo o futuro. O agora é frustrante e o amanhã, parece que nem vai acontecer. Você tenta se agarrar em alguma coisa, mas parece que não há nada que valha a pena. Muito bem, temos aqui uma declaração desta menina de 14 anos, que aí aparece com o nome de Laís, bem contundente acerca do deserto em que ela vive, né, o deserto de valores em que ela está habitando, né, que tem a ver com a sua percepção mental. E na contracapa nós temos todas essas figuras evidentemente voltadas à violência em Santiago, que está se observando no Chile hoje. É aquilo que nós vimos em 2013, em junho, aqui no Brasil, mas com esteroides, seguindo aquela tradição do radicalismo dos países hispânicos, sempre muito mais acentuado do que em um país de colonização portuguesa. E tendo-se em vista também que se trata de um governo mais à direita, portanto a capacidade de mobilização da esquerda é sempre maior, né? O que nós tivemos em 2013 foi uma inversão, aí um governo de esquerda com muita gente de direita puxando a turma, puxando o bloco. Mas enfim, por que é que estas duas coisas têm relação entre si? Porque tudo isto é sintoma, talvez, de um vazio, né? Sintoma de uma percepção de nada, de um culto do nada, que se concretiza na forma de uma depressão precoce, de tentativas de suicídio aos 11, 12 anos, como as que são, enfim, mencionadas na matéria de Cláudia Colucci, e também nesse tipo de exaltação violenta
que acompanha muitos dos atos em Santiago. É evidente que existe, no caso do Chile, motivos para o protesto, é evidente que existe uma frustração social em larga medida justificada, mas a partir do momento em que isso se torna uma série de depredações, estamos num terreno perigoso, num terreno revolucionário e levado a termo por revolucionários que nem mesmo sabem para onde querem ir, nem mesmo sabem o que querem produzir. Algo que nós já tínhamos visto em 2013, quando alguns jornalistas, aliás, meio deslumbrados com o que estava acontecendo, perguntavam aos mais jovens que tomavam parte naquelas manifestações de então, o que vocês querem, e eles diziam, nós não sabemos muito bem, nós queremos uma mudança, mas não sabemos de que mudança estamos falando, né? Tudo isso são manifestações do niilismo, manifestações de uma percepção de que os valores se desvalorizam, para citar Nietzsche, de que não existe uma resposta ao porquê, também para citar Nietzsche, de que não existe uma finalidade na vida, uma finalidade que seja dada nem por um ente externo, nem por uma observação de si mesmo. Então há uma noção bastante difundida, que atinge sobretudo os mais jovens, de que nada vale a pena, de que a vida não presta, de que nada no mundo é bom e que, portanto, somente algum tipo de violência contra si ou contra os outros pode dar algum sentido provisório a uma vida que, na maior parte dos casos, é vazia ou percebida como tal. É evidente que num vídeo de YouTube, este que lhes fala, que tem certamente muitas limitações de percepção, né, de articulação intelectual, etc., etc., a questão do niilismo não será resolvida. O que eu vou fazer é apresentar uma parte dela, né, e insistir na ideia de que temos casos interrelacionados aqui. Esta folha de hoje também traz um artigo do Armínio Fraga, né, que foi Armínio Fraga, né, aqui intitulado Falta Muito, a respeito da situação do Chile e da situação do Brasil, economicamente falando. E tudo isso me parece sintomático porque um liberal como Armínio Fraga, uma pessoa que acredita que a boa governança baseada em bons índices de economia é tudo aquilo de que um país precisa, ou o mais importante do que é necessário para um país, dificilmente conseguiria entender o que se passa no Chile, ou o que se passa na cabeça dessas crianças e pré-adolescentes que, desde muito cedo, já tentam o suicídio, ou já caem em quadros de depressão bastante graves. Porque os liberais, a exemplo dos marxistas, né, acham que o ser humano é redutível à dimensão econômica, ou acha que as sociedades humanas são redutíveis aos seus aspectos econômicos. E o que ele faz neste artigo é comentar certos índices, certas medidas, né, do governo Bolsonaro, e enfim, falar também um pouco da situação do Chile, e mostrando que, apesar de certas melhoras econômicas, há uma percepção geral de frustração e há um mal-estar generalizado. E por que há um mal-estar generalizado? Se a tese, que é muito cara, seja a liberais, seja a marxistas, mas de maneiras diversas, né, fosse verdadeira, esse tipo de coisa jamais deveria acontecer, porque é um país que atingisse um grau de desenvolvimento econômico e de assistência social grande, não teria problemas existenciais, por assim dizer. E o que nós observamos é que muitos desses países que têm uma qualidade de vida média invejável, que têm PIB per capita muito alto,
são também os países com o maior percentual de doenças mentais, de distúrbios e de problemas de saúde mental do mundo. Altos índices de suicídio, por exemplo. De modo que esse dado, para quem gosta tanto de estatísticas, deveria chamar a atenção dessas pessoas, né, para a insuficiência deste tipo de abordagem. Fundamentalmente, há outros aspectos que devem ser levados em consideração, ainda que um liberal ou um marxista só consigam, em geral, né, claro que há exceções, há pessoas de cultura mais vasta e que se abrigam nesses rótulos, mais ou menos, mas deveriam perceber que há coisas para além da questão econômica. O Chile, nem de longe, é o país com piores índices econômicos da América Latina, muito pelo contrário. E lá estamos assistindo a uma explosão de insatisfação até um certo ponto, ou até boa medida justificada, mas com os excessos que estamos observando também. E isso não é compreensível para quem vê as coisas sob a ótica totalmente econômica, né? E olhando essas coisas de maneira mais profunda, claro que eu não vou dar conta do problema inteiramente aqui em um vídeo de internet, o que nós observamos, e que é um dos problemas fundamentais, é justamente a percepção de falta de futuro. É algo que a menina entrevistada pela repórter Cláudia Colucci articula muito bem na sua fala. Não vejo futuro, diz ela. E não vejo futuro não apenas do ponto de vista econômico, não vejo futuro em si. E veja-se bem o que é isto. Uma menina de 14 anos, com toda a vida pela frente, e que não vê futuro. E quando eu tive 16 anos, eu pensava também como ela. É claro que não fui tão atingido pela depressão quanto ela, que tentou inclusive o suicídio. Mas eu a entendo, fundamentalmente. Eu também não via futuro. E uma das coisas que são ditas por aqueles que se debruçam sobre o problema do niilismo, como uma espécie de filosofia que, de maneira consciente ou inconsciente, acaba sendo partilhada por muitos em sociedades como a nossa sociedade ainda é bastante arcaica em diversos pontos, e isto não é difundido em todos os seus recantos, né? Mas o que se nota, fundamentalmente, é que esta percepção de falta de futuro, e que não se reduz à questão econômica, mas que também pode incluir o aspecto econômico, acaba sendo um poderoso obstáculo para a fruição da vida, e se transforma numa percepção de vazio, de nada, né, que é o niilismo para muita gente. E aqui nós temos, ou melhor dizendo, eu tenho nas minhas mãos um livro de que eu tinha lido algumas partes, mas que agora eu pretendo ler até o fim, né? De Umberto Galimberti, está aqui em italiano, não foi traduzido infelizmente. L'ospite inquietante, o hóspede inquietante, perturbador. Il nichilismo e i giovani, o niilismo e os jovens. O professor Umberto Galimberti é uma figura com algum apelo midiático, sempre com um discurso muito bem afinado. Ele dá palestras que são sempre muito parecidas, é alguém que, de tanto repetir a mesma coisa, sempre se tornou excelente, né, naquilo que diz. E uma das teses dele é que, justamente seguindo Nietzsche e Heidegger e outros, existia um quadro bem definido, dado pelo cristianismo, quando o cristianismo de fato foi uma religião totalmente prevalente, que garantia a salvação dos seres humanos, que mostrava o futuro como algo que acenava com a salvação ou com
um tipo de redenção, e que com o avanço da ciência, o avanço da racionalidade técnica, tudo isso se esboroou, tornou-se uma espécie de ruína, mas ficou ainda aquela ideia de que o futuro deve ser alguma coisa que acene com uma possibilidade. Há uma sede de sentido ainda nas sociedades ocidentais e ocidentalizadas, porém esse sentido não costuma mais ser dado pela religião, de modo que as pessoas são jogadas no mundo da técnica, no mundo do mercado, no mundo numérico, no mundo em que você só é alguma coisa se tem dinheiro ou se tem uma fama quantificável, por exemplo, nas redes sociais, ao mesmo tempo em que você deve, por uma espécie de atavismo cultural pré-moderno, digamos assim, ou pré-contemporâneo, ver sentido nas coisas, ou buscar o sentido nas coisas. Então, esse clash, esse confronto, esse choque, melhor dizendo, entre uma sede de sentido pré-mundo contemporâneo, que vem de uma formatação cristã, e uma sede de sentido voltada ao futuro, e o mundo da técnica com a sua rigidez, com a sua frieza, com a sua produção de números e métricas, esse choque produz em muitas pessoas um sentimento de mal-estar que é renovado a cada dia. Então a pessoa tem aquela sede de futuro, mas ela olha para o futuro e não vê a possibilidade de que as coisas melhorem, ou não vê nada, ou vê uma bruma muito densa e não consegue divisar nada de importante. Eu me lembro de um livro que me deram, intitulado O Moço e Seus Problemas. É um livrinho azul, uma espécie de autoajuda antiga, né? Eu creio que algo das décadas de 50, 60. E havia ali uma série de recomendações feitas para os que então eram jovens, e o tom era muito otimista, dizendo assim: você é moço, você é jovem e tem toda a vida pela frente, portanto pense muito bem no que vai fazer, tenha confiança, seja um bom filho, seja um bom namorado, etc, etc. Você vai se casar, vai ter filhos, vai ter um bom emprego e tudo isso, e por aí vai, né? E eu li aquilo, sei lá por 2004, 2005, e aquilo me fez rir, né? Como é possível que se tivesse esse tipo de mentalidade poucas décadas atrás? Nada me pareceu mais falso naquele ponto do que aquilo que eu estava lendo. Um absurdo. Como assim? O futuro é uma coisa incerta, uma coisa brumosa, uma coisa obscura. Se houver algo, necessariamente será pior. Era como eu pensava na época. E aquilo se tornou um livro cômico. Então veja-se aí como em algumas décadas as coisas mudaram, e como hoje, para muitas pessoas, para uma boa parte dos jovens sobretudo, há um desespero que é vivido de maneira mais forte ou menos forte, uma incerteza muito desconcertante relativamente ao futuro, e um sentimento muitas vezes sutil, de que ou nada vale a pena, ou nada presta, ou as coisas sempre foram meio avacalhadas, e tudo isto são uma mistura mortal para muitos jovens, tanto estes que atentam contra a sua própria vida, quanto estes que, num movimento político mal definido, buscam um tipo de libertação de energias reprimidas em si mesmos, num destino ou numa direção não muito bem manifesta, não muito clara, né? Uma coisa que se vai dizer a respeito do niilismo, o vídeo já está acabando, é que as condições atuais da técnica, do mercado, enfim, que nos foram colocadas, roubam o telos, roubam a ideia de finalidade do mundo, mas nós continuamos funcionando
como indivíduos que buscam um telos, buscam uma finalidade para a própria vida. Então nós temos isto dentro de nós mesmos, mas nos chocamos contra um mundo que nos trata de uma maneira muito fria, que nos coloca em esquemas numéricos, quantos seguidores você tem no Instagram, quantos contatos você tem no seu telefone, quanto você ganha, né? E tudo isso cria uma frustração e uma insatisfação muito grandes em muitas pessoas. Os sintomas disto nós vemos em indivíduos que são, digamos assim, mais sensíveis, são como antenas mais sensíveis e acabam reverberando este grande choque entre uma formação que quer algo do futuro, um anelo que se volta para o futuro, para o sentido, e um mundo que está se desertificando neste particular a respeito destas coisas. Eis o que eu tinha a lhes dizer, já me estendi demais, um abraço, até mais, tchau.